Você já olhou ao redor e sentiu que sua vida parecia um quarto escuro, desorganizado, cheio de ruídos internos que você não conseguia silenciar? Já teve a sensação de que, por mais que tentasse colocar tudo no lugar, família, trabalho, fé, saúde emocional, algo sempre voltava a sair dos trilhos, como se existisse uma desordem invisível comandando tudo por dentro? E se eu te dissesse que o que parece ser apenas bagunça exterior é, na verdade, um reflexo de algo mais profundo? Um desalinhamento espiritual, uma desconexão entre o seu coração e o coração de Deus? E se eu te dissesse que a ordem que você tanto busca não começa ao seu redor, mas dentro de você, e que existe um segredo bíblico que pode transformar o seu caos mais íntimo em paz verdadeira? Sim, existe uma chave escondida nas Escrituras, um poder pouco conhecido, muitas vezes ignorado, mas capaz de restaurar sua vida por completo. E hoje, ela será revelada a você. O tema de hoje não é apenas sobre organizar a vida. É sobre alinhar sua alma com os princípios eternos do reino. É sobre descobrir que por trás de cada confusão emocional, de cada sentimento de cansaço e impotência, pode haver uma ausência da presença ordenadora de Deus. Você pode até estar cumprindo obrigações religiosas, cuidando das responsabilidades do dia a dia, mas se o seu coração estiver em desordem, cedo ou tarde tudo à sua volta começará a ruir. Nos próximos minutos, vamos fazer uma jornada profunda, não para ensinar técnicas humanas de organização, mas para mergulhar em verdades espirituais capazes de transformar seu interior. Vamos percorrer passagens bíblicas que mostram como Deus restaura o caos, como Ele chama pessoas comuns como você e eu para reconstruir o que está quebrado. Você descobrirá por que certos padrões continuam se repetindo, porque algumas áreas da sua vida não prosperam, e como o Espírito Santo pode colocar cada coisa no seu devido lugar, inclusive você. Mas atenção, isso não é apenas um vídeo, é um chamado, é uma convocação do céu para a sua alma. O que será revelado aqui pode ser a resposta que você estava buscando há anos. Uma revelação que, se acolhida com fé, poderá libertar sua mente da confusão, restaurar sua identidade e devolver o sentido à sua caminhada. Antes de começarmos, quero te convidar a deixar um sinal de compromisso com essa jornada. Escreva nos comentários "Paz em Cristo". Essa simples frase é mais do que uma saudação, é uma declaração profética de que você está escolhendo caminhar em direção à paz que só Cristo pode dar. E ao curtir este vídeo, você estará ajudando o YouTube a entender que esta mensagem precisa alcançar outros corações que também estão mergulhados no caos. Com esse pequeno gesto, você se torna um instrumento de evangelização. Que honra é poder contar com você nessa missão. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Muitas pessoas usam esse canal como um alimento espiritual, como um consolo nas madrugadas silenciosas, como uma palavra que chega quando ninguém mais chega. Ao se inscrever, você mantém esse ministério vivo e acessível a quem mais precisa. Talvez alguém que neste exato momento esteja à beira do desespero. Agora respire fundo. Imagine-se colocando em ordem não apenas sua casa, sua agenda ou suas emoções, mas seu coração inteiro diante de Deus. O ensinamento 5 que trarei hoje talvez seja a chave que você nunca tinha considerado. Um ensinamento que pode abrir portas espirituais que estavam trancadas há anos. Por isso, preste atenção a cada palavra, em cada versículo, em cada história, porque Jesus está te chamando agora. Ele está pronto para colocar sua vida em ordem, mas precisa que você permaneça até o fim. Vamos começar o nosso estudo. Êden 1, a criação do mundo. Quando Deus coloca ordem no caos, no princípio não havia luz, não havia forma. O mundo era um abismo, um vazio envolto em trevas.
Gênesis capítulo 1, versículo 2, descreve assim: A terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa cena não é apenas o início da criação material. É um retrato da alma humana antes de ser alcançada pela ordem divina. Um retrato, talvez, da sua própria vida neste momento. Observe com atenção. Deus não começou criando o mundo com estruturas, regras ou construções. Ele começou com a palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Isso é profundamente revelador. Quando tudo estava desorganizado, escuro e sem sentido, a primeira coisa que Deus fez foi trazer luz. E a luz que ele trouxe foi fruto da palavra. Antes de qualquer reorganização externa, Deus agiu no invisível. Ele falou e a realidade respondeu. Essa dinâmica se repete na nossa jornada espiritual. Quantas vezes tentamos colocar a vida em ordem com atitudes humanas? Mudamos de emprego, terminamos relacionamentos, fazemos novas listas de metas. Mas nada disso funciona de forma duradoura se a luz da palavra não entrar primeiro. A verdadeira transformação começa quando permitimos que Deus fale ao nosso caos. E Ele fala. Ele ainda diz: haja luz. Ele ainda sussurra ao nosso interior: escuro, deixe-me reorganizar a sua vida a partir de dentro. É interessante notar que Deus não eliminou o caos em um só dia. Cada dia da criação teve um propósito, um passo, uma nova divisão entre o que é útil e o que é supérfluo, entre o que traz vida e o que causa confusão. Isso nos ensina que a ordem divina é progressiva. Deus não espera que você transforme tudo de uma vez, mas Ele espera que você comece, que você o ouça, que você aceite a luz e permita que ela revele o que precisa ser separado. Veja, quando Deus criou o firmamento, Ele separou as águas de cima das águas de baixo. Quando criou a terra, Ele separou o seco do molhado. Quando criou os astros, separou o dia da noite. A ordem divina é feita de discernimento, separação, clareza. Deus não mistura luz com trevas. Ele chama cada coisa pelo nome. E talvez, neste momento, o Espírito Santo esteja fazendo esse mesmo trabalho silencioso no seu coração, separando o que é sagrado do que é destrutivo, o que é verdade do que é engano, o que deve permanecer do que precisa ser deixado para trás. A criação também nos revela algo essencial. Tudo o que é vivo e saudável nasce de um ambiente ordenado. Deus criou os peixes depois que organizou as águas. Criou os animais depois que definiu os limites da terra. Nada frutifica no caos. Nada floresce na confusão. E se você sente que sua vida está estagnada, improdutiva, sem frutos, talvez o solo precise de ordem. Talvez seja a hora de permitir que Deus volte ao princípio da sua história e reorganize o seu mundo interior. Muitos de nós temos medo de encarar esse processo porque achamos que Deus só age quando estamos prontos, quando já estamos em ordem. Mas a verdade é outra. Deus age quando ainda estamos confusos. O Espírito paira sobre o abismo. Ele se move sobre o caos. Ele não tem medo da sua bagunça emocional, dos seus pensamentos embaralhados, das suas feridas. Pelo contrário, Ele é especialista em transformar caos em beleza. Foi isso que Ele fez com a criação, e é isso que Ele quer fazer com você. Mas há uma condição. É preciso abrir os ouvidos para a voz dEle. É preciso deixar que a palavra diga: haja luz. E é preciso aceitar essa luz, mesmo que ela revele aquilo que está oculto, desordenado, escondido. A luz pode incomodar no início, mas só ela pode te guiar ao caminho da restauração. No final do processo da criação, Deus olha tudo o que havia feito e diz: e viu Deus que tudo era muito bom. Esse muito bom não é apenas uma estética, é uma harmonia.
É a conclusão de um processo em que o caos foi vencido pela palavra, em que a desordem foi substituída por propósito, em que cada parte da criação encontrou o seu lugar. Não é isso que você busca hoje. O mesmo Deus que criou o universo com sua palavra ainda fala, ainda organiza, ainda transforma o caos em paz. Mas Ele só faz isso quando damos espaço, quando deixamos de tentar consertar tudo com as próprias mãos e dizemos: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então, você está pronto para permitir que Deus diga: haja luz sobre sua vida hoje? 2. A Arca de Noé. Quando a obediência preserva a paz em meio ao caos, imagine viver em um mundo onde tudo ao redor está corrompido, onde a violência, a maldade e o desrespeito aos princípios divinos se tornaram norma. Um mundo em que o coração humano se distanciou tanto de Deus que o próprio Criador se entristece profundamente com a direção que a humanidade tomou. Foi exatamente nesse cenário que Noé foi chamado. E é nesse contexto caótico que encontramos uma das mensagens mais poderosas sobre como a obediência à palavra de Deus pode preservar a paz, mesmo quando tudo ao redor está prestes a desabar. A história da Arca de Noé, em Gênesis capítulos 6 a 9, é muitas vezes lida como um conto de juízo e destruição. Mas se olharmos com mais atenção, perceberemos que ela é, na verdade, uma história sobre preservação, propósito e ordem em meio ao caos universal. Noé não era um homem perfeito, mas ele andava com Deus. E ao contrário de todos à sua volta, ele escolheu ouvir a voz de Deus em vez de seguir a multidão. Foi essa escuta atenta e a obediência radical que o fez encontrar graça aos olhos do Senhor. A palavra diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, versículo 9. Isso, por si só, já nos ensina muito. Noé não apenas acreditava em Deus, ele andava com Deus. Isso significa que seus passos eram guiados, seus pensamentos moldados, suas decisões filtradas pela comunhão com o Criador. E é aqui que começa a verdadeira organização da vida. Não se trata apenas de arrumar as gavetas ou cumprir metas. Trata-se de ordenar os afetos, de submeter os desejos, de alinhar os pensamentos à vontade divina. Quando Deus ordena a construção da arca, ele dá a Noé instruções detalhadas, medidas, materiais, divisões internas, proporções exatas. Nada é deixado ao acaso. A arca não foi uma improvisação. Foi um projeto meticulosamente ordenado por Deus. E isso revela algo essencial. A salvação e a preservação acontecem dentro de uma estrutura espiritual cuidadosamente delineada. Deus nos salva, sim, mas Ele também nos instrui sobre como viver, como agir, como obedecer. E cada ato de obediência se torna um tijolo na construção da nossa arca interior. Imagine agora o cenário. Enquanto todos zombavam, seguiam seus próprios caminhos, viviam desordenadamente, Noé se dedicava a construir, a martelar madeira, a seguir cada instrução, a preparar a si mesmo e sua casa para algo que ainda não era visível. Isso exige fé, exige coragem, exige confiança em uma ordem superior. E é exatamente esse espírito que muitos de nós precisamos recuperar. Em vez de viver à deriva, tentando sobreviver ao caos, somos chamados a construir com base na palavra. A preparar um lugar de segurança interior onde Deus possa habitar, mesmo quando as águas começarem a subir. Quando o dilúvio vem, é o interior da arca que preserva Noé e sua família. Do lado de fora, o mundo está em colapso. Mas dentro da arca reina a ordem, dentro da arca há alimento, a estrutura, a proteção. Não porque a arca era mágica, mas porque ela foi construída segundo a orientação divina. Essa arca é símbolo da vida que está em Cristo.
Quando entramos em obediência, somos guardados mesmo em tempos de tempestade. O mundo pode parecer em ruínas, as emoções podem oscilar, as notícias podem nos inquietar, mas se estamos guardados em Deus, há paz. A arca também nos ensina sobre o valor da paciência. Foram anos construindo, e depois dias e dias fechados, sem saber quando as águas baixariam. Muitas vezes, o processo de reorganização da vida exige tempo. Deus não tem pressa, mas é preciso confiar que ao obedecer cada passo, estaremos nos aproximando de algo maior. A espera de Noé não foi vazia. Foi um tempo de cuidado, de interiorização, de comunhão. E quando a arca finalmente repousa sobre o Monte Ararat, após o caos ser purificado, algo extraordinário acontece. Deus faz uma aliança. O arco-íris surge como sinal de que a ordem foi restaurada, de que a destruição não será eterna, de que mesmo depois da maior das tempestades, existe um novo começo. Esse arco-íris ainda brilha sobre aqueles que escolhem obedecer. É o sinal de que por trás de cada ato de fidelidade há um Deus que recompensa, que reorganiza, que restaura. Talvez hoje você esteja construindo sua arca no silêncio. Talvez esteja obedecendo em segredo, orando sozinho, organizando sua vida em passos pequenos e invisíveis. Mas Deus vê, e cada martelada de fé, cada renúncia, cada entrega está gerando um abrigo para o futuro. Porque quando o caos vem, só permanece de pé quem construiu sobre a palavra. Você está disposto a obedecer, mesmo sem ver? Está pronto para construir, mesmo quando o mundo te chama de tolo? Está decidido a organizar sua vida segundo os planos de Deus, mesmo que isso leve tempo e te custe sacrifícios? Lembre-se, a paz não é ausência de dilúvio. A paz é estar dentro da arca enquanto as águas sobem. E a arca é construída com obediência. O tabernáculo. Quando Deus habita na ordem durante a jornada pelo deserto, depois da saída do Egito, o povo de Israel viveu um dos momentos mais intensos e simbólicos da sua história espiritual: a construção do tabernáculo. Em meio à instabilidade da travessia, em meio às incertezas da terra prometida que ainda não era visível, Deus ordenou que eles construíssem um espaço onde ele pudesse habitar entre eles. E esse espaço não seria qualquer lugar, mas algo cuidadosamente projetado, com medidas exatas, elementos simbólicos, materiais consagrados, tudo sob a instrução detalhada de Deus. O que isso nos ensina? Que a presença de Deus se manifesta onde há ordem. Em Êxodo capítulos 25 a 40, encontramos dezenas de versículos que poderiam ser resumidos como: façam tudo conforme eu ordenei. Cada objeto, desde a arca da aliança até os candelabros, os tecidos e os utensílios do altar, foi idealizado por Deus com precisão. Nada era aleatório. Cada detalhe tinha um significado espiritual. Cada elemento representava uma parte da aliança. O Santo dos Santos, por exemplo, era o lugar mais íntimo, reservado, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas antes de chegar lá, havia o átrio, o altar de sacrifício, a bacia para purificação, o incenso. Tudo seguia um percurso. Isso mostra que a aproximação com Deus exige passos, preparação, respeito, ordem. Muitos hoje querem sentir a presença de Deus, querem experimentar a paz do céu, querem ver milagres, mas não estão dispostos a organizar sua vida segundo o modelo divino. Querem a glória do Santo dos Santos, mas sem passar pelo altar de renúncia. Desejam a presença, mas ignoram o processo. No entanto, Deus deixou claro: Ele habita onde há ordem. Ele caminha entre aqueles que o obedecem. Ele se manifesta quando o coração se dispõe a segui-lo até nos mínimos detalhes. O tabernáculo era móvel. Isso também nos ensina algo poderoso. Mesmo em tempos de transição, Deus quer ordem.
mesmo quando você ainda está no deserto, mesmo quando não chegou ao seu destino final, mesmo quando tudo parece provisório. Deus quer encontrar em você um lugar organizado para habitar, um coração que não vive de improvisos, mas de princípios, um interior onde ele possa entrar, repousar e transformar. Quantas vezes nossa vida espiritual se torna estagnada porque insistimos em manter um acampamento desorganizado? Oramos de forma dispersa, não priorizamos a leitura da palavra, misturamos a fé com práticas vazias ou superstições, negligenciamos o perdão, deixamos pendências emocionais se acumularem e depois nos perguntamos por que sentimos a presença de Deus tão distante. A resposta, muitas vezes, está na ausência de ordem, na falta de reverência, no coração bagunçado que ainda não foi transformado em tabernáculo. Repare também que o povo não construiu o tabernáculo com os materiais do deserto. Eles usaram ouro, prata, linho fino, madeira de acácia, azeite puro, e tudo isso vinha dos despojos do Egito, das bênçãos que Deus havia concedido anteriormente. E isso nos mostra que Deus já nos deu tudo o que precisamos para criar um ambiente de santidade. O problema não é a falta de recurso espiritual, mas o uso desordenado desses recursos. O que você tem feito com o que Deus te deu? Com o tempo que Ele te entregou? Com a palavra que você já ouviu, com as experiências de fé que já viveu, quando o tabernáculo foi finalizado, exatamente como Deus havia ordenado. Algo extraordinário aconteceu. A nuvem da glória do Senhor o encheu. A presença de Deus foi tão intensa, tão real, que nem Moisés conseguia entrar. Êxodo 40, versículos 34 e 35. Isso nos ensina que quando colocamos nossa vida em ordem segundo os princípios divinos, não apenas sentimos paz, mas experimentamos a glória, uma presença que transforma, que silencia os medos, que organiza as emoções, que reposiciona nossos passos. A glória de Deus não habita em corações negligentes. Ela vem sobre aqueles que, como Moisés e o povo, decidem construir com reverência e fidelidade. Você deseja que Deus habite sua casa, seu coração, sua mente? Deseja experimentar a presença transformadora que restaura tudo o que está fora do lugar? Então, organize seu interior como um tabernáculo. Siga as instruções da palavra. Honre os detalhes. Consagre o que antes estava contaminado. E prepare o lugar. Lembre-se, a paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus habitando em um espaço onde tudo está no seu devido lugar. A 4. Neemias reconstrói os muros. Quando reerguer o que está em ruínas, traz de volta o propósito. Quando os muros de Jerusalém foram destruídos, não foi apenas uma estrutura de pedra que caiu. Foi a dignidade de um povo, a sua segurança espiritual, o símbolo da sua identidade diante de Deus. Durante décadas, os israelitas viveram sob o peso dessa ruína, expostos aos ataques, envergonhados, vulneráveis. A cidade santa estava em escombros, e a alma coletiva de um povo também. Mas então Deus levantou Neemias. Neemias não era sacerdote, não era rei, não era profeta. Era apenas um copeiro do rei na Babilônia. Alguém com um bom cargo, uma vida relativamente confortável, mas com o coração profundamente quebrantado ao saber da miséria em que estavam os seus irmãos. Ao ouvir que os muros estavam derrubados e que os portões haviam sido queimados, ele chorou, jejuou, orou e se colocou à disposição de Deus para fazer algo. É aqui que começamos a entender. A restauração da ordem na vida começa com uma decisão. E muitas vezes começa com alguém comum que aceita um chamado extraordinário. O livro de Neemias, capítulos 1 ao 6, nos mostra um processo intenso de reconstrução. Mas mais do que uma obra de engenharia, aquela foi uma obra espiritual. Antes de colocar a mão nas pedras, Neemias colocou o rosto no chão.
Antes de reunir os trabalhadores, ele se reuniu com Deus. Antes de planejar qualquer ação, ele buscou discernimento em oração. Isso nos ensina que toda reorganização externa começa com uma reconstrução interna e que nenhuma verdadeira restauração acontece sem comunhão. Neemias também enfrentou oposição. Sanbalate, Tobias, Gesem, vozes que zombavam, ameaçavam, tentavam desanimar. Isso é inevitável. Sempre que você decide colocar sua vida em ordem, forças contrárias se levantam. Elas podem vir de fora, críticas, pressões, desafios, ou de dentro, dúvidas, culpas, cansaços. Mas Neemias tinha algo que muitos de nós precisamos recuperar: foco. Ele não abandonou a missão. Quando o chamaram para descer do muro e discutir, ele respondeu: estou realizando uma grande obra e não posso descer. Neemias 6, versículo 3. Que resposta poderosa! Que declaração de propósito! Se você quer restaurar áreas destruídas na sua vida, você precisa se recusar a descer do muro. Precisa se recusar a perder tempo com distrações, com provocações, com vozes que não vêm de Deus. Precisa manter os olhos no que realmente importa, reconstruir o que está quebrado, reerguer os princípios, restaurar os valores. Isso significa, às vezes, voltar a ter disciplina na oração, reorganizar os pensamentos, revisar os relacionamentos, estabelecer limites, pedir perdão, recomeçar. E tudo isso pode parecer trabalhoso, mas é exatamente o que o Espírito Santo deseja fazer com você. Um dos aspectos mais belos da reconstrução dos muros é a participação coletiva. Cada grupo ficou responsável por uma parte do muro. Homens, mulheres, sacerdotes, servos, todos contribuíram. Isso mostra que a restauração não é solitária. Deus nos chama a cooperar uns com os outros, a edificar juntos, a dividir as cargas. Se sua vida está em ruínas, saiba que você não precisa reconstruí-la sozinho. Deus enviará pessoas, ferramentas, palavras, mas você precisa abrir espaço. Precisará assumir a sua parte e confiar que a mão dele estará sobre você. Quando o muro foi finalmente concluído, em apenas 52 dias, a palavra diz que até os inimigos temeram, porque viram que aquilo havia sido feito com a ajuda de Deus. Neemias 6, versículo 16. Isso é tão profundo. A ordem espiritual que você está buscando hoje, se for feita com sinceridade e fé, será visível. Sua transformação se tornará testemunho. Sua paz será notada. E até quem duvidou reconhecerá que a mão de Deus esteve contigo o tempo todo. Mas não se esqueça, Neemias também restaurou o culto, a leitura da palavra, a consagração do povo. Porque não basta reconstruir muros, é preciso restaurar o altar. Não basta ter estrutura se não há adoração. A vida pode até parecer estar organizada externamente, mas só se torna plena quando Deus está no centro, quando Ele ocupa o lugar de honra, quando cada área reconstruída é entregue a Ele. Então olhe agora para a sua vida. Quais muros estão quebrados? Quais áreas ficaram expostas ao longo dos anos? Quais portões foram incendiados por palavras, por traumas, por decisões erradas? Deus não quer que você viva vulnerável. Ele quer te ajudar a reconstruir. E essa reconstrução começa hoje, com uma oração, com um clamor sincero, com uma decisão firme de colocar a sua vida em ordem. Você está disposto a subir no muro e permanecer ali, mesmo que tentem te distrair? Você está pronto para erguer sua história com as pedras da obediência e do arrependimento? Então siga, porque quando você coloca sua vida em ordem, até os inimigos percebem que algo divino está acontecendo. A casa edificada na rocha. Quando a palavra se torna fundamento de paz, Jesus encerra o Sermão da Montanha com uma parábola que é, ao mesmo tempo, simples e absolutamente profunda. Ele diz:
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mateus 7, versículos 24 e 25. O contraste é com aquele que ouve, mas não pratica. Um insensato que constrói sobre a areia. E quando a tempestade chega, tudo desmorona. Essa parábola é, na verdade, um diagnóstico espiritual. Ela nos revela por que tantas vidas colapsam diante das crises, por que tantos corações se afundam na ansiedade, no medo, na raiva ou na incredulidade, porque foram construídos sobre fundamentos frágeis. Construíram a casa do eu, sobre a areia das emoções, das opiniões alheias, dos desejos desordenados, e esqueceram que a vida cristã verdadeira começa com alicerce, não com aparência, não com performance, mas com profundidade. Jesus deixa claro, não basta ouvir, não basta conhecer a palavra, é preciso praticar, e praticar é colocar em ordem, praticar é aplicar. Praticar é viver aquilo que se aprendeu. Muitos têm casas bonitas espiritualmente. Oram, frequentam cultos, citam versículos, mas vivem uma vida desordenada interiormente. Reagem com impulsividade, cultivam mágoas, negligenciam o perdão, se alimentam de orgulho e acham que tudo está bem porque parece firme. Mas quando a tempestade vem, e ela sempre vem, o que não está enraizado desaba. Agora, veja a beleza do que Jesus ensina. A tempestade atinge as duas casas, a do prudente e a do insensato. Isso significa que a fé não nos isenta das lutas. A fé nos dá base para enfrentá-las. A ordem espiritual não é um escudo contra os ventos, mas um alicerce que impede a queda. E quantas vezes o caos da vida, as perdas, os imprevistos e as dores funcionam como esse teste? São nesses momentos que descobrimos de verdade sobre o que temos edificado nossa vida. Construir sobre a rocha exige esforço. Diferente da areia, que é rasa e fácil de moldar, a rocha exige profundidade, escavação, tempo. Isso nos mostra que a verdadeira vida cristã não é baseada em atalhos. É um processo, um trabalho contínuo de escavar dentro de si, de arrancar as mentiras, de enfrentar os próprios pecados, de reorganizar as prioridades, até que a base esteja firme. É fácil construir sobre a emoção. É fácil seguir Jesus apenas quando tudo está bem, mas é na profundidade da rocha que se encontra a verdadeira paz. E essa rocha, segundo as Escrituras, é o próprio Cristo. Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que a rocha era Cristo. Ele é o fundamento que não se abala. É nele que encontramos a direção, a segurança, a identidade. Por isso, organizar a vida à luz da fé é, essencialmente, decidir que Jesus será o centro de tudo. Não um acessório, não um recurso emergencial, mas a base, a referência, o eixo. Observe também o verbo que Jesus usa, edificar. Isso implica construção contínua, implica crescimento, paciência, estratégia. Organizar a vida não é um evento, é uma jornada. E a cada escolha, a cada renúncia, a cada perdão concedido, a cada pensamento disciplinado, uma nova pedra é colocada nessa estrutura. E quanto mais sólida ela fica, mais paz habita dentro de nós. Porque sabemos que, venha o que vier, não seremos derrubados. Talvez hoje você esteja em meio a ventos fortes. Talvez sinta que tudo está balançando. Mas se a base estiver em Cristo, a casa vai resistir. Talvez você precise recomeçar, reformar, reposicionar sua fé. Mas ainda há tempo. A rocha ainda está disponível e a palavra ainda é viva.
O que Jesus quer é que você pare de construir sobre a areia da dúvida e comece a afirmar sua história sobre a rocha da obediência. E lembre-se, não é a beleza da casa que importa, mas a profundidade da base. Não é a altura das conquistas, mas a firmeza do coração. A ordem espiritual que você busca não está na superfície, ela está nos alicerces. Você está disposto a escavar mais fundo? A colocar sua vida inteira sobre a rocha de Cristo? A praticar e não apenas ouvir? Porque a tempestade virá, mas quem está edificado na palavra permanece de pé. E 6. A purificação do templo. Quando Jesus expulsa o caos de dentro, no Evangelho de João, capítulo 2, vemos uma das cenas mais impactantes e menos compreendidas do ministério de Jesus. O Messias entra no templo, o lugar que deveria ser sagrado, consagrado à oração, à adoração, à presença de Deus, e encontra ali um ambiente desordenado. Há vendedores, cambistas, barulho, comércio. O que era para ser casa de comunhão havia se transformado em um mercado. Jesus então faz algo que choca. Ele expulsa os mercadores, derruba mesas, espalha moedas e com firmeza exclama: "Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de comércio." João 2, versículo 16. À primeira vista, essa cena pode parecer um ato impulsivo, mas não é. É um ato de autoridade espiritual. É um chamado à ordem. É a manifestação do zelo de Deus por aquilo que é santo. O templo, segundo as Escrituras, representa mais do que um edifício físico. Ele é símbolo do nosso interior. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" Isso significa que hoje o verdadeiro templo que precisa ser purificado somos nós. Quantos de nós, ao longo do tempo, deixamos entrar em nosso templo coisas que não pertencem ao altar? Toleramos pensamentos que corrompem a fé, hábitos que bloqueiam a comunhão, medos que distorcem nossa visão de Deus. Permitimos que o templo fosse ocupado por ruídos, a ansiedade, o orgulho, a comparação, o excesso de preocupações. E o que era para ser um santuário de paz se tornou um espaço de agitação interior. Jesus não aceita isso. Ele entra com autoridade para restaurar a ordem. Repare que Jesus não faz essa purificação à distância. Ele entra, caminha pelo meio do caos, toca nas estruturas, interfere. E esse é exatamente o processo que muitos temem: deixar Cristo entrar de verdade. Não apenas como visitante, mas como Senhor. Não apenas nos domingos ou nas orações formais, mas em todas as áreas, nos desejos, nas decisões, nos afetos. Deixar que Ele olhe o interior e diga: isto precisa sair, isto não combina com a presença de Deus. Porque quando Ele entra, Ele purifica. Mas veja, a purificação é intensa, nem sempre suave. Jesus derruba mesas, rompe sistemas, desestrutura. E talvez seja por isso que alguns preferem manter a porta do templo entreaberta. Querem Jesus perto, mas não querem que Ele mexa em tudo. Mas Ele só pode reorganizar a sua vida de verdade se tiver liberdade para fazer uma limpeza profunda. E acredite, essa limpeza dói, mas liberta. Dói abandonar vícios antigos, romper com padrões destrutivos, sair da zona de conforto espiritual. Mas cada mesa derrubada abre espaço para que o altar seja restaurado. A pergunta então é: o que hoje está ocupando o lugar de Deus dentro de você? Que tipo de mercado se instalou no seu coração? Que barulhos têm abafado a voz do Espírito? Que distrações espirituais têm roubado a sua paz? Porque Jesus está pronto para entrar, está pronto para reorganizar, mas Ele precisa encontrar um coração disposto a deixar o templo limpo novamente. Após a purificação, o templo voltou a ser lugar de cura.
Em Mateus 21, versículo 14, lemos: E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Isso é profundamente simbólico. Só depois que o templo foi purificado, o milagre pôde acontecer. A presença de Jesus não atua plenamente onde há confusão interior, mas quando a ordem é restaurada, o fluir do céu desce com poder. É como se Jesus dissesse: agora sim, aqui posso habitar. Organizar a vida à luz da palavra não é apenas uma escolha moral. É um ato de adoração. É dizer: Senhor, este templo é teu. Toma as chaves, remove o que for preciso, refaz o altar. E quando essa entrega é sincera, o caos interior se dissipa. O silêncio volta. A paz reina. E o templo, antes invadido por ruídos e mercadorias, volta a ser o santuário da presença. Hoje, Jesus talvez esteja batendo às portas do teu templo. Não para te acusar, mas para te libertar. Não para te envergonhar, mas para te restaurar. Ele quer remover aquilo que você mesmo não tem forças para expulsar. Mas você precisa deixar que ele entre, que ele toque, que ele transforme. Você está pronto para deixar Jesus reorganizar tudo, para permitir que ele derrube o que foi construído fora do plano de Deus, porque o templo só volta a ser templo quando o Senhor volta a ser o centro. A mulher hemorrágica. Quando tocar em Jesus, restaura a ordem do coração. Ela não tinha nome conhecido. Durante 12 anos, viveu como invisível, marginalizada pela sociedade, considerada impura pela lei, isolada da comunhão e condenada ao silêncio. Cada tentativa de cura havia falhado. Cada médico consultado, cada moeda gasta, cada esperança frustrada, até que restasse apenas o caos. A dor física já era parte do cotidiano, mas era o desamparo emocional, o vazio existencial, a sensação de não pertencer que mais pesava. Ela era uma mulher em pedaços, interior e exteriormente, até que, um dia, ela ouviu falar de Jesus. Essa mulher, descrita nos evangelhos de Marcos 5, Mateus 9 e Lucas 8, representa não apenas uma enfermidade. Ela simboliza a alma que sangra em silêncio. Quantas pessoas vivem hoje com feridas internas que nunca foram estancadas? Quantas carregam dores que não se veem, mas que vazam em forma de medo, irritação, solidão ou culpa? Assim como aquela mulher, muitos já tentaram todos os recursos humanos. Procuraram psicólogos, amigos, gurus, livros de autoajuda, mas continuam sangrando, porque há dores que só cessam quando tocamos em Jesus. É importante observar. Aquela mulher não gritou, não chamou atenção, não interrompeu o caminho de Jesus. Ela se aproximou por trás, em silêncio, com reverência, e tocou na orla do manto. Não era um gesto qualquer. A orla era o símbolo da palavra, pois ali estavam os tzitzit, pequenos cordões que os judeus usavam para lembrar dos mandamentos. Aquela mulher sabia que ao tocar na palavra, tocaria no milagre. E foi exatamente isso que aconteceu. Imediatamente a hemorragia cessou, mas algo mais profundo aconteceu. Jesus parou. O mestre, rodeado por uma multidão, pergunta: quem me tocou? Os discípulos se espantam. Todos estavam tocando, mas ele sabia que havia algo diferente. Alguém me tocou de verdade, porque de mim saiu poder. Lucas 8, versículo 46. Veja que detalhe maravilhoso. Jesus distingue o toque comum do toque da fé. Muitas pessoas esbarram em Jesus, mas poucas o tocam com fé. Poucas o buscam com sede verdadeira de transformação. Poucas se lançam em meio à multidão, rompendo barreiras, vencendo medos, para tocar na palavra com todo o coração. E quando Jesus finalmente olha para ela, algo ainda mais poderoso acontece. Ele a chama de filha. É a única vez nos evangelhos que Jesus usa essa palavra diretamente para uma mulher. Isso não foi à toa. Aquela mulher,
que durante anos foi definida pela doença, pela exclusão, pelo rótulo de impura, agora recebia uma nova identidade. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Lucas 8, versículo 48. Jesus não apenas curou seu corpo, ele reorganizou sua alma, restaurou sua dignidade, colocou em ordem sua história. Esse é o poder do toque espiritual. Ele muda tudo, ele transforma não apenas o que é visível, mas o que está escondido. Talvez você se sinta como essa mulher hoje, ferido por dentro, exausto de tentar, marginalizado pelos erros do passado, desacreditado até de si mesmo. Mas saiba, Jesus ainda passa por onde há fé. E se você tiver coragem de tocá-lo, mesmo que seja só na orla, algo em sua vida será restaurado. Talvez não seja imediato aos olhos dos outros, talvez não mude tudo ao redor, mas você sentirá que, dentro de você, algo foi colocado no lugar certo. É preciso também destacar a ousadia daquela mulher. Ela rompeu com regras sociais e religiosas para chegar até Jesus. Isso nos ensina que reorganizar a vida espiritual exige muitas vezes romper com medos, com estruturas, com limitações. É preciso decidir que a cura é mais importante que a vergonha, que a fé é mais poderosa que o julgamento alheio, que a presença de Deus é mais urgente que qualquer etiqueta imposta. E repare, Jesus não a repreendeu, ele a honrou. Isso mostra que o céu responde a quem busca com sinceridade. Deus nunca ignora uma alma que se lança com fé, mesmo que ferida, mesmo que escondida, mesmo que em silêncio. Quando você toca em Jesus com o coração, o céu se abre. Aquela mulher havia vivido 12 anos de desordem, mas bastou um toque para tudo mudar. Quantos anos de desordem você tem carregado? Quanto tempo sangrando por dentro, tentando esconder sua dor com sorrisos e rotinas? Jesus está passando, e a pergunta é: você vai apenas esbarrar nele ou vai tocá-lo com fé? Seja como for, saiba disso, ele está acessível, ele não rejeita, ele para tudo quando uma alma ferida se aproxima com reverência, e quando você o toca, ele restaura sua paz, sua dignidade, sua história. 8. Marta e Maria. Quando escolher o essencial, coloca a alma em ordem, a casa estava cheia. Jesus estava presente, e ali, em Betânia, duas mulheres viviam o mesmo momento, mas com posturas completamente diferentes. Uma se agitava, a outra se aquietava. Uma estava dominada pela pressa, a outra pela presença. Uma queria servir, a outra simplesmente ouvir. E então Jesus, com ternura e sabedoria, diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. Esse breve episódio contém uma das chaves mais profundas para entendermos o que está por trás do caos interior que tantos vivem. A desordem das prioridades. Marta não estava fazendo algo errado. Ela estava servindo Jesus. Ela queria agradá-lo. Preparava a casa, o alimento, a recepção, mas no afã de fazer tudo, perdeu o essencial: estar com ele. A sua alma se tornou inquieta, dispersa, sobrecarregada. Quantos de nós não vivemos exatamente assim? Vivemos uma fé de tarefas, uma espiritualidade de rotinas, mas esquecemos do coração. Queremos cumprir os compromissos com Deus, mas não paramos para escutá-lo. Acreditamos que estar ocupados é o mesmo que estar em comunhão, mas Jesus desmistifica essa ideia. Ele mostra que o excesso de ocupação, mesmo com boas intenções, pode nos afastar da única coisa necessária, a presença. Maria, por outro lado, não se deixou levar pela agitação do ambiente.
Ela viu o mestre e entendeu: nada é mais importante agora do que sentar-me aos seus pés. Ela não estava sendo passiva, estava sendo sábia. Ela sabia que um coração que ouve a palavra se torna um coração ordenado, que o tempo gasto com Jesus nunca é tempo perdido, que a paz não vem do que fazemos, mas de com quem estamos. Jesus não repreendeu Marta por servir, mas por estar ansiosa e afadigada. Isso revela que o problema não era a ação em si, mas o estado interior. Ela estava em desordem. E quantas vezes estamos assim, fazendo 1000 coisas, resolvendo 1000 pendências, tentando organizar a vida por fora, enquanto por dentro estamos exaustos, desconectados, sem paz. Vivemos correndo, mas não avançamos. Falamos com Deus, mas não ouvimos. E no fundo, sentimos um vazio que nenhuma tarefa consegue preencher. É nesse ponto que Jesus nos convida a uma reorganização profunda. Ele não quer apenas que façamos por Ele. Ele quer que estejamos com Ele, que o ouçamos, que nos rendamos, que saibamos parar, que tenhamos coragem de dizer não ao urgente para dizer sim ao essencial. E o essencial sempre será sua presença. Há algo muito belo nas palavras de Jesus a Maria. A parte que ela escolheu não lhe será tirada. Isso nos mostra que tudo o que fazemos pode ser perdido. Projetos, metas, bens, tarefas. Mas o que vivemos aos pés dele permanece. Fica gravado na alma, gera frutos eternos. A boa parte nunca se perde. Talvez hoje você se veja mais parecido com Marta, ansioso, afadigado, tentando dar conta de tudo. E talvez esteja convencido de que está fazendo o certo, afinal está trabalhando, servindo, cuidando de tudo. Mas o Espírito Santo sussurra: você tem estado presente, mas tem estado comigo? A organização verdadeira da vida começa com uma decisão, a de priorizar Jesus acima de tudo. Organizar a agenda sem organizar a alma não resolve. Resolver tarefas sem resolver o coração só adia o vazio. Por isso, a palavra te convida hoje a parar, a sentar-se, a ouvir, a se render. Porque a paz que você busca não virá do que você fizer, mas do quanto você estiver com Ele. E se você acha que está sem tempo para isso, então mais do que nunca você precisa, porque quem não tem tempo para Deus está vivendo um tempo desordenado. Quem não prioriza o essencial está sendo consumido pelo secundário. Você está disposto a escolher a boa parte? Está pronto para parar tudo e dizer: Senhor, fala, estou aqui. Não quero mais viver apenas fazendo, quero estar contigo. Lembre-se, a boa parte ninguém poderá tirar. Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Quando Deus reorganiza a vida, onde só havia morte, imagine um vale imenso, silencioso, sem vida, repleto de ossos. Ossos secos, espalhados, desconectados. Um cenário de derrota, de fim, de abandono. Um lugar onde aos olhos humanos não restava nada, nem esperança, nem estrutura, nem qualquer sinal de que algo pudesse voltar a florescer ali. E é justamente nesse cenário que Deus leva o profeta Ezequiel. E ali, no meio da desordem da morte, o Senhor faz uma pergunta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Essa passagem não fala apenas sobre Israel, o povo que havia perdido sua terra, seu templo, sua identidade. Fala sobre nós, fala sobre os momentos em que tudo parece perdido. Quando olhamos para dentro de nós e só vemos cansaço, memórias quebradas, promessas não cumpridas, áreas desfeitas da alma, ossos espalhados, sonhos que já morreram, propósitos que foram sepultados, relacionamentos que viraram poeira, a fé talvez silenciosa como uma sepultura. E então Deus pergunta: você acredita que pode haver vida aí de novo?
Ezequiel responde com humildade: Senhor Deus, tu o sabes. E Deus o instrui, profetiza, não reorganiza, não remenda, não coleciona os ossos, mas profetiza, fala, libera a palavra, porque a palavra é o princípio da nova criação. A mesma palavra que criou o mundo agora será usada para reordenar o caos da morte. E Ezequiel obedece. E quando a palavra é liberada, algo extraordinário começa a acontecer. Primeiro, há um ruído, depois, movimento. Os ossos se juntam, tendões aparecem, carne se forma, mas ainda não há vida. O que isso nos ensina? Que reorganizar o exterior não basta, que criar estrutura, aparência, forma, por mais que seja importante, não é o fim. É preciso o sopro, o espírito, porque sem ele, qualquer organização ainda é um corpo sem alma. Só com o fôlego de Deus a estrutura ganha vida. E, quando Ezequiel profetiza novamente, desta vez ao Espírito, os corpos se levantam. Um exército se forma. O vale se transforma. Essa imagem poderosa nos ensina que Deus é especialista em reorganizar vidas que chegaram ao ponto do colapso. Ele não teme os vales, ele não desiste de histórias aparentemente mortas, ele sabe onde cada osso deve estar, ele conhece o lugar de cada parte, e se você se sente hoje como alguém espalhado, confuso, fragmentado, esgotado, saiba, o Espírito de Deus pode reorganizar você por completo, mas há um segredo. Ezequiel só viu a transformação porque obedeceu. Porque falou mesmo quando tudo parecia absurdo, porque declarou vida onde só havia morte. Isso é fé, agir em meio ao impossível. É olhar para dentro de si mesmo, para os escombros do passado, para os fracassos acumulados, para os traumas, que ainda ecoam, e declarar: venha Espírito Santo, sopra, reorganiza, refaz. Quantos de nós tentamos nos reorganizar sozinhos? Montamos estratégias, lemos livros, fazemos planos, mas no fundo continuamos desordenados. Porque só Deus conhece a posição certa de cada osso da nossa história. Só Ele sabe que não precisa virar testemunho, que lágrima deve se tornar fonte, que memória será usada como arma contra o inferno. Só Ele vê o exército onde o mundo vê um cemitério. Ezequiel não profetizou porque achava possível, mas porque confiava em quem mandava falar. E talvez hoje você precise fazer o mesmo. Precisa abrir a boca contra a sua própria incredulidade, contra os seus próprios lamentos. Precisa declarar com ousadia: ainda que tudo esteja em ruínas, Deus pode reordenar. Ainda que tudo esteja seco, Ele pode soprar vida. O vale ainda existe e os ossos ainda estão espalhados, mas Deus não te trouxe até aqui para você apenas contemplar a tragédia. Ele te trouxe para declarar a vitória, para profetizar a ordem, para chamar o Espírito e permitir que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer: reorganizar o impossível. Você está pronto para profetizar sobre a sua própria vida? Está pronto para permitir que Deus una o que foi separado, cure o que foi rompido, sopre onde tudo estava seco? Porque quando Deus reorganiza um vale de ossos, o que se levanta é um exército. 10. Jesus acalma a tempestade. Quando o príncipe da paz coloca a alma em silêncio, o mar da Galileia era conhecido por suas tempestades repentinas, ondas violentas, ventos impiedosos, céu que se fechava num instante. E foi ali, naquele ambiente imprevisível, que os discípulos experimentaram uma das mais impressionantes manifestações da autoridade de Jesus. Está em Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Jesus os convida a atravessar para o outro lado. Eles obedecem, entram no barco, navegam, mas de repente uma grande tempestade se levanta, a água invade, o barco balança, o medo explode e Jesus dorme. Essa cena tão simbólica fala diretamente com todos nós que já obedecemos um chamado e ainda assim nos vimos em meio ao caos.
porque a tempestade não veio por desobediência. Veio no meio da obediência. E isso nos ensina algo importante. Nem toda desordem é sinal de erro. Às vezes, é apenas o cenário que Deus escolheu para nos revelar quem Ele é de verdade. Os discípulos, desesperados, acordam o Mestre. Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Eles não duvidaram do poder de Jesus. Eles duvidaram da sua atenção. E essa é uma dúvida que frequentemente invade nossos corações quando estamos no meio da tempestade. Será que Deus está me ouvindo? Será que Ele se importa? E então, Jesus se levanta e com apenas 3 palavras, acalma-te, vento, cala-te, mar. O caos se silencia, a tempestade se rende e grande bonança toma conta de tudo. Esse momento é profundamente revelador, porque a verdadeira paz não está na ausência da tempestade, mas na presença de Jesus. O caos pode estar do lado de fora, mas se Ele estiver dentro, tudo está sob controle. E mais do que acalmar o mar, Jesus estava acalmando os discípulos, porque havia uma tempestade dentro deles, de medo, de dúvida, de incredulidade, que precisava ser confrontada. A paz de fora só tem valor quando a alma também encontra repouso. Jesus então faz uma pergunta: por que estáis tão tímidos? Ainda não tendes fé? Não era uma acusação, mas um convite à reflexão. Porque o medo sempre é o primeiro sinal de que perdemos o eixo, de que desorganizamos a fé, de que colocamos os olhos na tempestade e não no Mestre. E quando isso acontece, o caos cresce. Mas quando voltamos o olhar para Ele, até os ventos se dobram. Talvez você esteja agora no meio de uma travessia. Jesus te mandou ir, você obedeceu. Mas o mar se revoltou, o medo chegou, o controle escapou. E a sensação de abandono está ali, silenciosa, tentando te fazer duvidar. Mas escute isso com todo o seu coração. Jesus está no barco, Ele está contigo. E mesmo que pareça estar dormindo, Ele continua sendo o Senhor do vento e do mar. A paz interior não é uma emoção, é uma presença. É a certeza de que, independentemente do cenário, você está acompanhado por aquele que comanda todas as forças da criação. Ele não se assusta com a altura das ondas. Ele não se desespera com os ventos contrários. Ele apenas se levanta e coloca tudo em ordem. Você pode estar vivendo agora uma das maiores tempestades da sua vida. Pode estar tentando manter o barco à tona enquanto a alma parece naufragar. Mas hoje, Jesus está se levantando. E a palavra dele sobre a sua vida é a mesma dita naquele dia. Cala-te, vento, acalma-te, mar. E o que parecia incontrolável começa a se aquietar. Mas antes de acalmar tudo ao seu redor, Ele quer acalmar você. Quer ordenar os seus pensamentos, silenciar os seus medos, restaurar sua confiança, porque o maior milagre não é o mar se aquietar, é o seu coração voltar a crer. Você está pronto para entregar o leme ao Mestre? Está disposto a confiar, mesmo quando tudo parece ameaçador? Então olhe para Ele e lembre-se, se Jesus está no barco, Ele nunca afunda. Conclusão: quando você permite que Deus coloque sua vida em ordem, a paz dele passa a morar dentro de você. Se você chegou até aqui, quero te dizer algo com o coração cheio de gratidão e reverência. Você é uma das poucas pessoas que realmente desejam transformação e não apenas informação. Muitos assistem a um vídeo como este por curiosidade. Poucos permanecem até o fim porque sentem que Deus está falando diretamente com eles. E se você está aqui, é porque sua alma ouviu esse chamado. Talvez ao longo desses minutos você tenha se enxergado em vários dos cenários que percorremos. O mundo sem forma do Gênesis, a arca construída no silêncio, os muros caídos de Jerusalém, o templo invadido por ruídos, o vale seco e esquecido.
o barco tomado pela tempestade. Mas hoje, depois de tudo isso, quero te fazer uma pergunta direta e amorosa. Você está disposto a entregar a Deus a sua desordem? Porque tudo o que foi dito até aqui converge para um ponto. A paz que você procura não vem de fora. Ela nasce quando o interior é reorganizado pela presença de Deus, quando Ele entra nos recantos mais bagunçados da alma, quando derruba mesas, reergue muros, sopra vida, silencia tempestades, quando Ele passa a ser o centro e não apenas um elemento periférico no seu dia. E essa mudança começa com uma entrega. Não uma entrega teórica, mas um gesto real, um ato de fé. E é por isso que, agora, eu quero te convidar a deixar um testemunho visível nos comentários. Escreva a frase: Deus está colocando tudo em ordem na minha vida. Essa declaração não é só uma frase, é um ato profético, é um selo espiritual de que algo novo começou dentro de você. E quando você escreve isso, você não apenas confirma o que recebeu, você declara ao céu e ao inferno que sua alma está sob nova direção. Se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Não como um favor a mim, mas como uma atitude espiritual. Porque ao curtir, você obriga o algoritmo a entregar esta mensagem a mais pessoas. E cada alma tocada pode ser um casamento restaurado, uma mente liberta, um coração reconciliado com Deus. E isso tudo começou com você, e se ainda não é inscrito no canal, não adie mais. Aqui, nós entregamos muito mais que vídeos. Entregamos direção, palavra viva, apoio espiritual para quem muitas vezes não tem uma igreja por perto ou para quem precisa ouvir Deus em um momento de silêncio. Se inscreva, ative as notificações e esteja com a gente em cada nova jornada que o Espírito Santo inspirar. Compartilhe este vídeo. Pode parecer um gesto simples, mas você nunca saberá o quanto um conteúdo como este pode alcançar um coração em ruínas. Alguém, neste exato momento, está orando por um sinal. E você pode ser esse instrumento. E eu quero te dizer, do fundo da alma, você é precioso para Deus. Ele não se esqueceu de você. Ele viu quando você tentou sozinho. Ele viu a sua luta, o seu cansaço, sua tentativa de esconder o caos por trás de sorrisos. Mas hoje, Ele te chama para reorganizar tudo, para colocar cada parte da sua vida no lugar certo, começando pelo coração. O que você ouviu aqui não foi apenas um roteiro, foi um mover. Foi um chamado, e é por isso que, antes de sair, eu te peço, não pause ainda, fique mais um pouco, respire, feche os olhos se puder, ouça a música de fundo e diga em silêncio, aí onde você está: Senhor, eu te dou as chaves da minha vida. Organiza tudo o que está fora do lugar. Esse momento final é mais do que o encerramento de um vídeo, é o início de uma nova etapa. De uma vida em que o caos não domina mais, em que a paz se torna morada, em que a palavra guia cada passo, em que o Espírito Santo tem liberdade para transformar o seu interior, até que sua vida inteira reflita a ordem, a beleza e o propósito do céu. Agora, em silêncio, adore, louve, agradeça. E deixe que a paz que excede todo entendimento faça morada em você.